E tem mais coisa para conhecer? O apóstolo Paulo disse que deixou tudo para conhecer Jesus. No dia que eu li que Paulo deixou tudo para conhecer Cristo, então, com certeza existe. Amém? E sexta-feira nós tivemos o privilégio de entender que uma vez ressuscitados com Jesus, existem 3 comportamentos que nós temos que ter logo de início, logo de entrada. O primeiro comportamento de uma pessoa ressuscitada com Cristo é, quem lembra? Buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto. E vimos pelo dicionário, e eu passei para os irmãos uma folha sobre isso, buscar significa literalmente pesquisar as coisas que são do alto. E enquanto eu estava me arrumando, uma frase ficou bem clara na minha cabeça. A melhor maneira de você entender um lugar é estudando a vida de quem foi lá. Amém? Eu vou repetir. A melhor maneira de você conhecer um lugar é estudando a vida de quem? De quem foi. Então, o pecado é esse sentimento baixo, é esse sentimento obscuro, é essa natureza obscura que o ser humano tem, que leva o ser humano desde roubar uma caneta, falar mal das pessoas, até estuprar uma criança, esquartejar um homem. É o pecado que dá origem a toda maldade e que destrói as pessoas. Pecado. Repita comigo, pecado. E o pecado tem a sua origem em Satanás. Ok? E eu fico muito lisonjeado com Deus e com Jesus, porque Jesus veio aqui justamente para vencer o pecado. Ele veio justamente aqui para aniquilar o pecado na sua carne. Portanto, é muito baixo. E depois que você descobre essas coisas, chega a ser humilhante. Quando você e eu nos lembramos que nos deixamos levar por sentimentos baixos. Se torna uma coisa nojenta. Se torna podre. O apóstolo Paulo chega a dizer coisas das quais vocês vão ter vergonha. Porque o nome disso chama-se pecado. A sua consciência do céu e da pureza de Deus e a natureza de Deus vai entrando tanto em você que você tem nojo de certas coisas que antes você achava maravilhoso fazer escondido, que você achava maneiro comer, e às vezes dizendo, é mais forte do que eu, mesmo dentro da igreja. E essa coisa que lá no mundo servia para dar combustível para o mal, dentro da igreja, em vez de ser o combustível para o mal, se torna a trava para o céu. Porque no mundo é o combustível. Alguém está me ouvindo? No mundo, está entendendo? Está entendendo, Priscila? No mundo é assim. No mundo é o pecado mesmo, e eu vou pecar mesmo, e eu vou botar para quebrar mesmo, e eu faço tudo. E as músicas mostram como é que é. Acabou. Sem medo, sem vergonha, sem culpa, e cada um fazendo tudo o que quer, cada dia que passa. Lá fora, entende-se. E eu fico feliz, porque lá fora, quem não conseguir sair, nós temos a solução. Agora, dentro da igreja, o pecado tem um outro problema. Ele te trava. Um negócio que já foi vencido, ele trava você de ser uma pessoa de Deus. E aí você se torna a pessoa mais frustrada e frustrante. O que é uma pessoa frustrada? Ela é frustrada porque ela não consegue romper.
E ela é frustrante porque ela não faz nada de diferente para aqueles que esperavam algo dela. Amém? Logo, eu não quero ser nem um homem frustrado e eu também não quero ser uma pessoa frustrante. E a igreja não pode ser uma frustração para o mal, para as pessoas do mundo. Não, eu esperava que fosse diferente, eu esperava que era diferente, eu esperava que era diferente, eu esperava que era diferente. O que atrapalha? Pecado. E às vezes, esse pecado que já foi vencido, esse sentimento baixo que já foi vencido, essa natureza diabólica que já foi vencida na cruz, ela ainda tem esse domínio, muitas vezes por ignorância. O estilo de vida é o estilo que Deus criou para nós. O estilo do céu. E eu não acredito que isso é possível, então eu vou te falar. Você, à medida que lê a Bíblia, vai acreditar. Amém? E ora que Deus abra seu olho. Amém? É simples. E ele é totalmente possível justamente pelo que eu vou te falar hoje. Olha o que está aqui. Agora, essa eu vou perguntar, pedir você para levantar o dedinho. Quem aqui cresceu escutando uma certa exaltação do poder do pecado em cima de uma pessoa ou na própria vida de quem falava? Levanta a mão. Saul. Todo mundo. Não é isso mesmo? É todo mundo ou você nunca ouviu? O pecado é uma coisa assim, é um artista, é o vilão, o bichão do negócio. O pecado é o bichão da coisa. O pecado, se brincar, tem mais poder do que quem? Pode não ter mais poder, mas tem mais fama. O pecado tem mais fama do que Jesus, mano. E essa fama que ele tem é uma fama que não deve mais ter. A fama dele acabou. Como é que você sabe disso? Lê na Bíblia, irmão. Pesquisando. Hoje de manhã. Aleluia. Aí quando eu estava escrevendo a massa do bolo, aí veio o dia em que o pecado perdeu seu trono. Com essa verdade de hoje, você jejua com mais inteligência, você ora com inteligência. Você não vai orar como os mundanos, com orações repetidas. Você lê a Bíblia com mais inteligência, você faz coisas com mais sabedoria. Olha o que está aí. Capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Se você tiver caneta, grifa aí o dom pela graça. Nesse exato momento, nós estamos exercitando o primeiro comportamento de um ressuscitado: buscar, pesquisar. Amém? E numa pesquisa, as coisas são feitas na correria ou devagar? Devagar. Se você tiver uma Bíblia, lê a sua Bíblia e marca na sua Bíblia. Amém? Olha só o que está aí, filhinhos. Mas não é assim o dom gratuito. Repita comigo, dom gratuito. Dom gratuito. Grava essa aí na tua memória, dom gratuito. Eu ficava sempre me perguntando o que era esse dom gratuito. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, o que aconteceu com a ofensa de um? O que aconteceu com a ofensa de um? Romanos capítulo 5, verso 15. Romanos 5, 15.
Quem já gravou o nome dom gratuito? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, o que aconteceu com a ofensa de um? O que aconteceu com a ofensa de um? Qual foi a ofensa? Qual foi a ofensa? Quem lembra qual foi a ofensa? Que ofensa que matou todo mundo? O pecado de Adão. A ofensa de um matou muitos. Me sigam. O que é exaltado hoje no mundo e, lamentavelmente, dentro da igreja em muitos momentos? A vida ou a morte? A vida ou a morte? A vida ou a morte? A morte. E se não fosse a morte, a maioria dos filhos de crente não estava dentro do presídio agora, ou drogado ou perdido. E isso é a morte. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui no livro de Romanos, ele começa a doutrinar aqueles romanos mostrando o contrário. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então você tem a ofensa e o dom gratuito. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, maná, chocobá. Aqui começa o pecado perder o seu trono. Repita comigo, muito mais. Ah, mas eu gostei demais hoje, eu fiquei só grifando, muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Novamente o dom, amém? Que é de um só homem. Quem é? Jesus Cristo. Abundou sobre muitos. O que abundou sobre muitos? A graça de Deus. E esse dom pela graça, quando Deus liberou a graça dele através de Jesus lá na cruz, o favor dele, sabe o que saiu através dessa graça, Jamile? Sabe o que saiu através dessa graça? Sabe o que? Um dom. E que dom é esse? Você vai ver. Aqui eu estou te ajudando a pensar. Amém? E não foi assim o dom, como a ofensa. Porque um só pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Então, quando Adão pecou, eu quero que você me siga nessa linha. Quando Adão pecou, ele trouxe uma ofensa a Deus, ele ofendeu a Deus. Repita comigo, ofendeu a Deus. Qual foi a ofensa? Contra Deus. Essa ofensa contra Deus trouxe uma condenação. E qual foi a condenação? Qual foi a condenação? A morte. E o que foi a morte? E o que foi a morte? A separação de Deus. O homem passou a viver por conta própria e debaixo do domínio de Satanás. A ofensa foi o que ele causou. A condenação foi o afastamento. Foi a expulsão do paraíso. E cada dia que passa eu fico mais crente de algumas coisas que alguns homens de Deus dizem que nós podemos claramente interpretar o paraíso como sendo o centro de Deus, o centro da vontade de Deus. A ofensa foi isso. A partir daquele momento que Adão ofendeu e foi condenado, a terra começa a produzir cardos e abrolhos, espinhos. A mulher passa a sentir dor de parto. As enfermidades entram, os homicídios entram, porque Deus deixou o homem por sua própria conta.
Ah, não, mas teve uns textos lá que Deus apareceu para Caim e Caim ainda assim matou Abel, porque estava desligado. Você tinha uns que buscavam, você tinha uns que se aproximavam, mas depois o filho daquele que se aproximava fazia o quê? Desviava, se corrompia. E sabe por quê? Você via aí, Deus levantou fulano, aí tu falava, agora vai ficar bom. Na próxima geração, o cara fazia pior do que o anterior. Sabe por quê? Por causa do domínio bora, irmão, domínio do pecado. Tira esse nome que você dá para mau gênio, meu jeitinho. Você bota assim, pecado, amém? O que você tem é um pecado. Chama-se pecado, é o nome disso. É pecado o nome, pecado e pecados. A natureza ruim chama-se pecado. Só que ele já foi vencido. Amém? Ele já foi vencido. Então, com o pecado, o ser humano fica afastado. Ofensa, condenação, morte, afastamento. O homem vive por conta própria. Mata por conta própria, se destrói por conta própria. E ainda na época da lei, nos dias de Moisés, de Davi, o homem está debaixo do pecado e o pior, agora com a lei. Porque sem a lei, o pecado é pecado, mas na lei, quando você lê aqui que fala que com a lei o pecado ficou maior, se você nunca entendeu, é por quê? Porque Paulo está escrevendo para judeus que moravam em Roma. Então, para um judeu que tinha a lei mostrando o que era o errado ficava maior ou menor? Ficava maior ainda. Por isso que ele fala que a lei, ela ressalta o pecado. Por isso que Davi, quando adulterou e pegou a mulher do amigo e mandou matar o amigo, ele mesmo fala, miserável homem que sou, e ele fala, porque o meu pecado está diante de mim. Davi sabia, contra ti pequei, e aí Deus desceu a lenha nele, matou o filho, matou o outro filho, ele sofreu uma consequência terrível por aquilo que fez. Inclusive por causa da lei. Mas a lei, ainda assim, a lei não conseguiu vencer o pecado. Essa força ruim. Essa força ruim, que o fim dela é a morte. Essa força ruim, que é exaltada nos filmes, que é exaltada nas novelas, que é exaltada na televisão, que é celebrada ou chorada nos círculos familiares, quando alguém senta para dizer quem morreu, quem adulterou, quem matou, quem separou, quem roubou, quem traiu. É uma coisa só. A influência do pecado na humanidade, que sofre a sentença, que é a morte, o afastamento. O que Deus providenciou? Já falamos isso aqui. Providenciou seu Filho único, espiritual, desceu, tomou um corpo humano, 33 anos nessa terra sem nunca pecar, e ele vai àquela cruz como um cordeiro para poder satisfazer a justiça de quem? De Deus. Para poder apagar a ofensa. Nós vamos ler agora aqui, você vai ver. Aí você vai entender. Quando ele é oferecido na cruz, ele aplaca a ofensa. Na cabeça de Deus, a ofensa é apagada. Ele absorve a natureza diabólica dentro dele, o pecado dentro dele, e ele mata o pecado no seu corpo, porque ele paga o castigo da lei, ele paga. E não só paga, ele aniquila o pecado. E por que ele aniquila? Por que ele teve esse poder de vencer o pecado? Porque ele nunca pecou. Por isso. Aí ele tirou o poder do pecado, ele tirou a legalidade do pecado, ele tirou a força do pecado. Ele tirou. Cristo então absorve o pecado. Cristo absorve o mal. E ao terceiro dia, quando ele paga, ele fala, está consumado, já paguei. No terceiro dia, quando
Deus envia o poder que levanta Jesus de dentro dos mortos. Diz a Bíblia que nós ressuscitamos com ele. Quando Cristo é pregado na cruz, representando a humanidade, eu também estava lá. Como assim? Como é que eu estava lá? Eu não consigo entender ainda como é que eu estava lá. Eu vou te explicar. Quem morreu naquela cruz foi o espírito ou o homem? Um ser humano. Representante do quê? Da humanidade. Eu estava lá. Nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendência de Adão. E Jesus, humanamente, era descendente de Adão. Isso quer dizer, por isso, isso significa que nós estávamos lá. Nós somos carne de Adão, irmão. Nós somos filho de Adão. E Cristo crucifica Adão naquela cruz. Ele está dizendo assim, ó, aqui acabou. Aqui encerra. Aqui vai encerrar. Adão, que traiu meu pai. Adão, que ofendeu meu pai. Adão, que atiçou a ira do meu pai. Fica aqui. No terceiro dia, quando eu sair, quem sai é o novo homem e uma nova raça. Uma nova raça que, no caso dele, não peca. Uma nova raça transformada, ressuscitada. E aqui nós vamos ler que diz também que quando ele sai, nós também saímos. A raça humana sai com ele. Porque ele continuava sendo um ser humano, só que um ser humano glorificado. Corpo esse que nós teremos quando nós morrermos e ressuscitarmos. Ah, mas nós não morremos ainda. Mas os efeitos da ressurreição já estão disponíveis. E é esse poder da ressurreição que inclusive faz os milagres. Milagres e prodígios, sinais, curas, transformações não ocorrem do nada. Elas ocorrem porque elas são fruto de uma fonte. E essa é a fonte. Está me entendendo? Não é um jejum violento que traz poder, é uma compreensão violenta dessa vida violenta de Deus. A compreensão disso. Satanás sabe disso. O legal é saber que o diabo sabe disso. O diabo sabe que quando Cristo saiu da cruz e levantou, é uma nova criação. A nova criação, a nova criatura. Mas o diabo sabe, quando você não sabe, e você é nova criatura ou nova criação com a cabeça daquele patife do passado. Está me entendendo? Aí o diabo sabe, e é por isso que ele vence. Fala assim, nova criatura, mas que vive como se fosse o Satanás do passado. E ele tem essa legalidade pela ignorância e porque você e eu não estamos vivendo essa nova cidadania. Aí fica pecando e o pecado parece que é uma coisa muito o quê? Muito grande. Quando você começa a pensar, buscar pensar e não pensar no que não precisa, aí você vai descobrir isso aqui, ó. Por quê? Versículo 17. Se pela ofensa de um a morte reinou por esse, foi aqui que começou a ficar forte, porque se pela ofensa de um, a morte reinou por ele, a morte reinou pela ofensa de um, a morte reinou, a morte brincou, a morte andou vestida de fantasia, a morte reinou. Olha só, a morte o quê? Reinou. A morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. De manhã cedo isso fez assim. Era como se tivesse dois quadros. Um, o diabo reinando, governando, brincando.
dominando tudo. Daqui a pouco me formou outro quadro na minha mente. O dom de Deus vindo pela graça através de Cristo e agora a gente reinando. E aí eu pude entender o que Paulo quis dizer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, foi Pedro, para desfazer as obras do diabo. Aí, meu amigo, comecei a borbulhar. Porque, e Paulo continua repetindo a mesma coisa nos versículos, ele repetia muito. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para a condenação, também por um só ato de justiça veio a graça. Qual foi o ato de justiça? Qual foi o ato de justiça? Qual foi o único ato de justiça que Cristo precisou fazer para cancelar a condenação? Hã? Oi? Qual foi? A sua morte na cruz. E Satanás sabe disso. Um ato de justiça. Um ato de justiça. Um ato de justiça apenas. Apenas um ato de justiça veio a graça, o favor. Quando Cristo morreu naquela cruz e ele disse, tetelestai, está consumado, as portas do favor de Deus se abriram. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, era o favor liberado. Era Deus dizendo, pode entrar, eu posso descer. O acesso está aberto, a graça. De graça. Por o erro de um, a ofensa. Pelo ato de um, a graça. E junto com a graça, o dom. O dom da graça. Qual dom? Porque se pela ofensa de um, quem aqui já ficou alguma vez assim, poxa, ele só errou uma vez e deu aquilo tudo, caramba, por que Adão errou? Quem já falou, já ouviu? Aline. Você está muito concentrado no erro de Adão. Por um ato de justiça de outro reinou a vida. Esquece o erro de Adão, irmão, e vai se concentrar no ato de Jesus, porque você não é mais Adão. Ah, mas eu não tenho certeza, então hoje eu vou te dar a chance de se converter, de se entregar a Jesus. Eu não tenho que ficar meditando no erro de Adão no Éden, eu tenho que meditar na morte de Jesus na cruz. Porque pelo erro de Adão entrou a ofensa e a condenação, mas pelo um ato de justiça entrou a graça e o dom da graça. Por isso que Paulo disse, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque se pela ofensa de um veio o juízo, verso 18, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. A graça sobre todos os homens. O favor aberto para todos os homens. Para todos os homens. Para justificação de vida. No Éden, a humanidade é condenada. No Calvário, a humanidade é justificada. E como ela é justificada, a humanidade que aceita, é lógico, ela não pode sofrer as consequências da condenação. Por isso que não há condenação. Você recebe o título de inocente, porque você é uma nova pessoa diante de Deus.
E aí Paulo continua repetindo a mesma coisa, ele fica só repetindo, versículo 19, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão deu origem a uma raça de pecadores. Mas muitos foram feitos, agora, assim pela obediência, muitos serão justos. Adão, pare um bando de pecador. Vem Jesus na cruz e morre e dá a luz a milhares e milhares de justos. Adão dá a luz a um bando de pecador que destrói o mundo, que acaba com o mundo, que se matam. Jesus vem e dá a luz a um bando de filhos de Deus, que são o sal da terra e a luz do mundo. Dê um aplauso ao Senhor. Por um e pelo outro. Mas eu não vi ainda onde é que o pecado perdeu a graça. Vamos continuar, irmão. Por quê? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Isso aqui é a doutrina da justificação. Então você não é salvo, irmã, irmão, pelos seus atos, pela sua santidade. Você que fala, a gente tem que tomar cuidado para na última hora, irmão. Não é os teus bons comportamentos que te salvam na última hora. Escreve no seu caderno isso, por favor. Você que fica falando isso, volta e meia eu converso com um e solta isso, aí eu falo, deixa um dia eu vou explicar de novo. Você vai para o céu, irmão, por causa do sacrifício de Jesus. E não porque você orou 3 vezes hoje. Não é porque você agora não vê mais novela, agora eu vou para o céu. Não, você não vê mais nojeira, porque você é do céu. É o contrário. Não é porque você não foi mais no prostíbulo. Você não vai mais no prostíbulo e evita até pensamento de prostituição, porque você agora é do céu. Não é porque você quer ir para o céu. Alguém está ouvindo? Então não fala mais isso. Mas eu não tenho segurança. Vai se relacionar melhor com a palavra e com Jesus Cristo, para a tua insegurança o quê? Acabar. Porque a tua segurança está em cima dos teus atos. Aqui não fala que é pelo ato de quantos homens que a salvação veio? Oi? O que é a salvação? É estar de novo num relacionamento com quem? Irmãos, por favor. O que é a salvação? É estar de novo com quem? O que foi a condenação? A separação. Amém? O que é a salvação? A aproximação. Juntar. Amém? Está ouvindo agora? O que é a condenação? O cara já está no inferno vivo. Só esperando o dia para o inferno, longe de Deus. Ele está longe de Deus, guiado por Satanás, goste ou não, acredite ou não, por melhor que seja, está longe de Deus, acabou. E só espera o dia de morrer para acabar de ir para o inferno. Porque já está distanciado. Quando ele aceita Cristo e quer se render a Cristo e aceita a justificação, a salvação inicia logo na hora, está salvo. O ladrão da cruz teve tempo de fazer um bocado de coisa para comprar o céu? Não, ele só teve tempo de se arrepender de verdade. Ao passo que o do lado não se arrependeu de verdade. O do lado falou assim, desce daí. Então nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Fé no quê? Nessa palavra que você ouve. Você ouve, aí você tem fé. Aí você bota fé nisso e você é salvo. Amém? Mas não para aí. Amém? Não para aí não. Não para aí. Porque se parar aí, aí vem a graça barata. Aí vem a bagunça. Não para aí. Porque assim como por um veio a ofensa e o juízo, verso 19, porque como pela desobediência de um homem
foram feitos pecadores, em Cristo, muitos são feitos o quê? Por um faz os filhos da perdição e da condenação e da morte e da destruição. Por outro, são feitos, criados, os justos, os filhos de Deus. E eu fiquei imaginando, um dá a luz a um bando de tralha, um bando de sujeira. O outro vem e começa a dar início aos justos. 12 apóstolos, 70, 120, 3.000, 5.000. E esses vão gerando outros. E eu falei, eu sou desses. Eu falei, então é isso. Agora eu entendi. Então eu sou um procriador de justos. Uau! Então é isso. Então chegar numa cidade com esse Deus maravilhoso e todo-poderoso dentro de mim, dentro dos irmãos, e nós começamos a pregar essa mensagem, e nós começamos a gerar também novos filhos do céu e novos justos. Porque por um veio a desgraça. Por quê? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado veio, cresceu. Desgraça, sujeira, nojeira, imundície. Mas quando ele morre naquela cruz, aleluia. E quando ele volta como um novo homem, a graça e o acesso a Deus é infinitamente maior do que todo o trabalho do inferno na terra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quando Cristo chega para Maria Madalena e expulsa 7 demônios, e uma mulher endemoniada vira uma missionária, a graça superabunda. Quando um homem que ninguém segura ele dentro de um lugar, aleluia, e esse homem está lá amarrado de corda, de corrente, e Cristo pisa na beira do mar, na beira da praia, e ele, quando ele está chegando, os demônios, a morte, os demônios falam, você veio aqui para nos atormentar antes do tempo. É a graça pisando na terra, porque ele era graça e verdade. E quando ele diz, sai desse homem, e os demônios todos saem daquela casa de demônio que morava no cemitério, era a graça superabundante, abundando aonde abundou o pecado. Logo, se na tua mente abundou o pecado, na tua mente agora pode abundar a graça. Se no teu coração tinha abundância de podridão, agora pode abundar a graça. Se teu espírito era uma abundância de sujeira, agora pode abundar a graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se entendeu, celebra. E é sempre super. O pecado abunda, a graça superabunda. A graça, e não só a graça, o dom da graça. E qual é o dom? Ele é que é o mais lindo. Quando você estiver buscando o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, busque com esse conhecimento. Para que, assim como, foi esse versículo que me tocou, o pecado reinou na morte. Por quê? O pecado reinou? O que o diabo fez? Afastou Eva de Deus e Adão. Ficaram só. A morte foi o quê? Estabelecida. Aí o pecado reinou. Natureza satânica em Caim, no próprio Adão. Quando Abel quer levantar, o Caim mata
Abel com a natureza diabólica. Tubal, Caim. A geração de Noé, o pecado reina. Pecado reina, pecado reinando, brincando, mandando em tudo o pecado através do ser humano, mandando, reinando. Porque o pecado reinou aonde? Na morte, ou seja, o pecado reinou na separação entre o homem e Deus. O pecado reina não é no cemitério, é nessa separação do homem com Deus. O homem separado de Deus, desligado, ele é o território onde o pecado reina. Ele comanda, eu quero assim, você pensa assim, não é assim. A gente vai destruir aqui. O pecado reina onde? Na morte. O pecado reina na separação. O que Deus faz? Eu vou acabar com essa separação. Acabando com a separação, eu acabo com o quê? Com o poder? Eu acabo com a morte, e acabando com a morte, eu acabo com o poder do pecado. Aqui. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele envia Jesus Cristo, nosso Senhor, para quê? Para que a graça venha, ou seja, olha, venham de novo, a todos vocês que têm sede, venham para mim, se arrependam dos seus pecados, eu estou anistiando, venha para mim, vem. Então ele chama a humanidade para ele, porque quando a humanidade vem para ele de novo, a morte é quebrada. E quando a morte é quebrada, o que entra no lugar da morte? O que entra no lugar da morte? A graça entra, justifica, e o homem justificado recebe o quê? Vida eterna. Então, na morte reina o pecado. Mas, na graça, quem reina é a vida. Eu me colei com Deus. O pecado está pregadinho lá, na cruz. E agora o que eu recebo é vida. E é essa vida de Deus fluindo em mim de novo que anula as forças da minha carne e do pecado. Qual foi o dom? O dom foi Deus devolver de si mesmo ao homem novamente. Agora tem um problema para você que vem de uma denominação tradicional do passado. Quer ver? Seja ela protestante ou não. O que era a vida eterna naquela época? O que era a vida eterna? Seja você de uma denominação tradicional ou não. O que era a vida eterna? Era depois que você morresse. Não importa qual era a tua linha. A vida eterna era depois da morte. Então, toda vez que você lê esse texto, você lê esse texto com essa visão. Ter a vida eterna, ou seja, morrer e ir para o céu, ou ir morar com Alá, ou ir morar onde for. A vida eterna é um negócio que vem depois que eu desço no caixão. Quando, na realidade, a vida eterna não é depois da morte. A vida eterna começa agora. A vida eterna é o Deus eterno, que é Zoe, que é vida, voltando a se relacionar comigo e contigo. Me mostra o texto. Vamos lá. Quero ver o texto. Você quer o texto? Vamos lá então. Vamos lá para o texto. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, verso 4. Amém, jovem? Calma, eu vou falar. Vamos rasgar hoje essa ideia de que a vida é eterna depois da morte? Amém?
A vida eterna se consuma, se perpetua depois da morte. Mas hoje, quando eu estava lá no meu quarto, cantando, tem fogo nos olhos, e eu não imaginava que era lindo assim. Aí depois eu fui, botei, foi um som de piano, sem voz. Aí deitei no colchão assim, ó. Deixei o negócio tocando e fiquei lá. A música tocando e eu. Bota o fundo musical aí pra eu te mostrar como é que você pode fazer na sua casa. Um fundo musical, né? Tem fogo nos olhos. Bota aí pra você, eu vou te mostrar só em 5 minutos. Fundo musical e fiquei. Amassou, calamacho, calado. Eu tô orando pra mim, tá? Tenta entender, não. A não ser que você tenha o dom de interpretação. Aí botei. Fiquei lá deitado. Rosa lakatora manachai. Walakatora mahassatura bobobotarabatai. Rei chonemanai. Kitalarakas. Agradecendo porque agora é a vida que reina em mim e não o pecado. Ruba choribabababassa. Yumanayandorokotorororo silararaka. Ei, chomanabas. E agradecendo a Deus porque o pecado parou de fazer a festa na minha vida. Ruba charababá. Agora, o território aqui, quem reina é quem? A vida. E como eu tenho a vida, agora eu vou falar com a vida. Falar com ele, né? Amém? Eu fui agradecê-lo, agradeci. Aí eu olhava no celular para ver se alguém mandava uma mensagem, aí voltava. Aí daqui a pouco ia fazer uma coisa, voltava de novo. Aí o corpo vai enchendo de quê? De vida. De vida. Zoe, fala Zoe. Zoe é vida. Zoe não é aquela mulher da novela do Bispo Macedo, não. Zoe é vida. Ruscanamaia. E o que você sente? Vida, calor, fogo, esperança, vontade de pular, vontade de sair correndo, vontade de amar todo mundo, vontade de gritar para o mundo e dizer, Satanás perdeu a força. Vontade de orar mais e de entregar mais. E dizer, nós temos a solução, porque o pecado mandou na ausência de Deus. Eu posso interpretar assim, o pecado mandou quando Deus estava ausente. Mas em Cristo, Deus disse, eu voltei. Eu voltei em inglês é como? Eu voltei. Hã? I'm back. Emanuel. Deus conosco. Que tarde maravilhosa. No jardim. O que você sente com isso? Alegria. Paz. Esperança. Fé. E de quebra, aumento de poder. Equilíbrio. Perdão. E uma vontade doida de gritar para o mundo inteiro isso. Dizer, ele voltou. Para todos. Mas como que a gente consegue vencer? Porque ele te devolveu a vida é ele. E como que ele veio? Como que a vida nos foi devolvida? Through Holy Spirit. E é pelo mesmo Espírito que entra em nós que tudo aquilo que você não consegue vencer de você, pelo Espírito você consegue. E aí você pode se comportar como um ressuscitado com Cristo. Por isso que Paulo diz no capítulo 8, se não me engano, de Romanos, vamos chegar nele, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, jamais perecereis, jamais. É pelo Espírito.
O mesmo Espírito que nos manda ser santo é o mesmo Espírito também que nos limpa e que nos santifica. Porque quem ressuscitou Jesus dentre os mortos não foi o poder de Deus, não foi o Espírito de Deus que levantou ele? Então quem me capacita a viver essa classe de vida é o Espírito Santo. Por isso, quando você disse, isso não é para todo mundo, você falou baseado na ignorância, que Deus te perdoe. Você estava falando bobagem. Você não sabia nem o que estava falando. Somos carne de nós mesmos. Ninguém vai viver uma vida da new creation, de si mesmo. A nova criação é vivida pelo Espírito Santo. Agora, lamentavelmente, né, o Espírito Santo virou uma brincadeira. E como virou uma brincadeira, parece que não tem valor? Parece que não tem valor nenhum. Ai, meu Deus, me livra. Irmão, é o Espírito Santo, the Holy Spirit, se pelo Espírito. Se pelo? E como é que é pelo Espírito? Porque agora vem a outra parte. O pecado entrou no mundo por Adão. E junto com o pecado a ofensa, junto com a ofensa a condenação. E a condenação foi a morte. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e foram destituídos da glória. Mas, quando ele morre, ele me perdoa, ele te perdoa, ele te justifica e fala, vem de novo. Vamos fazer, não é tudo de novo. Vamos fazer como nunca antes. Mas eu não vou conseguir. Aí, sabe o que ele fez? Eu vou para o meu pai. Passou 40 dias pregando, preparando a mente do pessoal. E quando se passaram 40 dias, ele vai para um alto monte com os seus apóstolos e é elevado ao céu. E disse, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. Não muito depois desses dias. E esses apóstolos vão para orar todos os dias. 10 dias orando, com mais de 120, quase 120 pessoas orando. É interessante que quem recebeu o sopro do Espírito foram só os 12 apóstolos, 11. Não foram os outros. Quando eles estão lá... Jesus determina que eles não saiam do cenáculo. E fala, fica lá. Até que do alto. Da onde? Porque vocês vão receber não muito depois desses dias. Descerá sobre vós o quê? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que Jesus falou para os apóstolos em vida. Ele disse, se eu não for, o Pai não pode mandar quem? O Espírito Santo. Ele vai lhes ajudar. Ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Apaga da tua mente esse Espírito Santo zoado que alguns estão fazendo aí na internet e volta para o Espírito Santo da Bíblia. Esse Espírito Santo que é o próprio Deus na terra, em você, em mim. É o Espírito de vida. E é por isso que um ressuscitado que tem Jesus abandona as porcarias do mundo que ele não pertence mais. E sabe o que acontece quando você anda no Espírito e tem vida? Você manifesta a vida. E onde você toca, tem vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o plano mais extraordinário. E o que é o jejum e a oração? Ferramentas para se exercer esse dom. E não um fim em si, um fim em si mesmo.
essas ferramentas para conhecer essa substância. O que é a vida? Andar no Espírito. A devolução do Espírito é o dom. O dom é a devolução do Espírito de Deus ao homem. É por isso que tudo que você lê na Bíblia, inclusive com o apóstolo Paulo, é pelo Espírito, 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 pelo Espírito. Sim ou não? É por isso que você vê o apóstolo Paulo depois aos Gálatas dizendo: andem no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. Sabe por quê? Porque a carne já foi. Não dê à tua carne o poder que ela não tem mais. Não dê a essa tua mão o poder que ela não tem mais. O que acontece é que você e eu, quando nos convertemos ou quando não tomamos uma decisão de ser santo, é como aquele cara que cheirava cocaína muitos anos. Fica assim, para de cheirar, mas ainda continua. Não está cheirando mais nada, mas continua. E você acha que o trejeito é o poder da cocaína, é só o trejeito. Ficou aquela estrutura ruim. Experimenta todo dia ir morrendo. Hoje, não. Eu te garanto, irmão. E no lugar disso, lê a Bíblia. No lugar disso, ora. No lugar disso, vai orar em língua, se você já ora. No lugar disso, vai ler um bom livro. Daqui a pouco você vai perceber, mano. Você respira normalmente, acabou. Essa exaltação que você faz à sua carne, isso é uma humilhação da cruz. Você humilha a cruz e o pior, ainda quer pregar sobre ela depois. Pregar uma coisa que você não acredita. Vamos consertar a mente hoje em nome de Jesus. É isso que vai fazer qualquer viciado mudar. O Espírito em nós, nos dado por graça, ele é o dom. Quem é o Espírito Santo? Irmão, pode repetir que eu não estou falando bobagem não, fala assim, é a coisa mais louca do mundo. O Espírito Santo é Deus. Amigo, você sabe quem é o Espírito Santo? É Deus dentro de você. Você sabe o que é isso? Olha para o céu, olha para a terra, olha para o mar, olha para os golfinhos, olha para as tartarugas, olha para o que você quiser. E quando você ficar deslumbrado com tudo isso, você lembra que quem fez tudo isso resolveu voltar e morar dentro de você. E por que que eu não sinto isso? Simples. Você não dá a ele o devido valor. Por isso que parece que ele não tem valor. Só isso. Dê a ele o valor que ele tem e você vai redescobri-lo. Você entendeu agora o porquê que eu te falei de estar deixando muita coisa? Porque valor você só mostra que dá quando você toma as devidas decisões e tem os devidos comportamentos. Você ter o Espírito Santo em você, ou seja, essa vida, e só procurar ele quando tem alguém morrendo no hospital, ou quando um filho está quase morrendo ou perdido, é como um homem que só procura a mulher quando quer fazer sexo. Só isso. Está precisando, se aproxima. Fica bonzinho. Não precisa mais, está cheio de distrações. Você entende agora por que a Bíblia diz que o Espírito anseia por nós com ciúme? Está lá em Filipenses, está lá em Tiago. Anseia por nós com ciúme. Eu não tenho mais nenhum assunto com pecado, mano. Não tem mais que ficar esmerilando pecado. É pecado. Amigo, meu assunto agora é com a vida que Deus me deu através da sua graça. É isso. E conhecer essa vida, passear por essa vida.
Eu soube que um parque temático aí dos Estados Unidos tem 110 quilômetros quadrados de extensão. É um negócio grande, né? O cara entra ali e fala, meu Deus, deve ser uns 5 dias para conseguir conhecer aquilo tudo. Eu tenho o infinito do céu quadrado, cúbico para conhecer. Pegou, Isaú? Tá pegando aí? Olha o mapa aqui, ó. O mapinha. Olha o mapa. Aí você lê no mapa, daqui a pouco o Espírito Santo fala, deixa eu revelar isso na matéria para você. O pecado perdeu o trono quando Jesus morreu na cruz. O pecado perdeu o trono quando o Espírito veio morar dentro de nós. Agora eu volto a dizer, o Espírito Santo é para você o valor que você dá para ele. Só isso. Reconheço que não gosto de orar. Reconheço que não estou lendo a Bíblia. Reconheço que não gosto de vir para o culto. Reconheço que só faço as coisas quando eu quero. Então pode reconhecer porque que Deus parece que não existe na tua vida. É só isso. Só isso. Amém? Reconheço que eu gosto mais das coisas do mundo. É só isso. É por isso que parece que você não tem Deus. Alguém está ouvindo? Se dedica a Deus. Que Deus vai ser tão real. Por isso que o nome dele se chama Emanuel, que traduzido significa Deus em nós. Vamos ver se a vida realmente significa Jesus em nós, Deus em nós pelo Espírito. De sorte, capítulo 6, verso 4 de Romanos, 6:4. Romanos 6, verso 4. Eu vou até dar uma outra explicação rápida. Lembra quando você se converteu logo, você que é mais velho? Como parecia que tinha uma coisa nova em você? Levanta a mão. Não parecia. O quê? Tinha. Agora essa coisa nova perdeu a graça à medida que você foi devagarinho, dando um jeitinho aqui. Aí essa coisa foi parecendo que não tinha mais graça. Só que, meu amigo, ali era só o começo. Ali era só o começo. Mas graças a Deus que nessa noite é noite de consertar. Capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre, pela glória, fala glória do Pai. Assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim como? Do mesmo jeito. Assim como? Quando Paulo olha para aqueles crentes, ele olha para o túmulo e fala, crente de Romanos, o poder lá, que levantou ele lá, é o que está aqui. Então eu não oro, eu não busco a Deus, porque eu quero convencer Deus. Eu busco a Deus para acessar esse poder e essa glória que me foi dada novamente pela graça. Não gasto tempo mais com as tolices da televisão, porque aquele tempo é dado para saber, e agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo lugar que a gente vai destruir? Qual é a próxima cidade? Qual é a próxima família que a gente vai libertar? Qual é a próxima área da minha vida que o Senhor quer tratar? Qual é o próximo membro da minha família que a gente vai desbaratar o inferno? Qual é o próximo comportamento que o Senhor quer transformando em mim?
E não vai ter mais vida? Vai, irmão. Vai no sítio, vai numa praia, vai ver os pássaros, vai passear com seu filho, vai dar um beijo na sua mulher. Tanta coisa para fazer que não seja essa nojeira. Que até o seu conceito de entretenimento é deturpado, é mundano. Amém? Até o teu conceito de diversão é todo satânico. Diversão de uns, ver homem dar soco na cara do outro. A diversão do ser humano. Esse dia eu vi um artista de Hollywood que eu já fui fã dele, sentado enquanto um homem dava tapa na cara do outro. Aí quando o cara deu um tapa, o outro caiu no chão e ele ficou lá. Eu falei, cara, parece um demônio sentado vendo o outro ser destruído. Ele gerou um bando de filho igual a ele. Aquilo me deu um nojo, cara. Me deu um nojo quando eu vi aquilo. Um homem esbofeteando a cara do outro. E o outro, Mas saber que isso é o alimento de muitos crentes. Ver um filho de Deus, ver um homem dando um soco na cara do outro e o cara caindo lá no chão todo torto assim. E o cara fala, tu viu ontem como é que ele arrebentou? Como é que você quer que o Espírito Santo trabalhe na tua mente, irmão? A profissão dele, pastor. Que Deus abra seus olhos. Se alguém está em Cristo, nova criatura, irmão. As coisas velhas se passam. Tudo se faz novo. Ah, mas nem todo mundo vai querer, pastor. Você tem que saber disso. Eu quero. Eu não tenho mais acordo com todo mundo. Amém? Eu tenho um acordo, Elaine, com Deus e comigo mesmo. Eu é que não quero perder. Você quer? Alguém quer aqui? Alguém quer essa vida? O que eu te falei aqui te acendeu uma nova esperança? Te acendeu um novo horizonte? Você quer entrar nesse novo horizonte? Você quer? O que eu te mostrei te revelou mais sobre o teu Pai? Sobre Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Você só é um frustrado ou um frustrante se você o quê? Se você quiser. Porque te foi dado de graça a vida de Deus de novo. De sorte que nós fomos sepultados com ele no batismo da morte, para quê? Como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim, andemos o quê? Quem souber ler, lê forte, como quem está descobrindo alguma coisa. Finge pelo menos. Assim, andemos nós também em novidade de vida. A minha terça não é igual à minha segunda. A minha sexta não é mais igual à quarta passada. A minha semana de agora não tem nada a ver com a outra. 2022 e 2023, uau! Eu já devo estar em outra parada com Deus. Por quê? Ando em novidade de vida. Ou seja, o poder regenerador do Espírito só vai mudando. E você anda em novidade. Sabe quem é a notícia da hora? Você mesmo. Eu sou a notícia da hora. Quando você falou, eu parei de ver isso, parei com isso, parei com aquilo, e percebi que algo fluiu. Novidade de vida. E eu te pergunto, um homem que melhora, será que a novidade de vida na vida dele melhora o casamento? Afeta o casamento? Afeta? Melhora com o filho? Então a novidade pega em quem? Na esposa, nos filhos. E se continuar mergulhando? Pega nos parentes. Novidade de vida. Quem disse que o crente tem que viver a mesmice? E quem traz a novidade de vida? A vida de Deus. Andemos, não é morramos, é andemos. A vida eterna começa a que horas?
A vida eterna começa a que hora, Janaína? Agora. A vida eterna começou no dia que você se converteu. Agora, o fato de você ter feito umas negociações com Deus e com sua carne, parecia que nem vivo você era. Alguém chegou até a dizer algum dia para você, né, dependendo, nem parece que é crente. Você nem parece que está na igreja. Por um só motivo. Porque você não discernia que você está com quem? Com Deus. Você não precisa morrer para se encontrar com Deus. Deus já está dentro de você. Não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Eu só vou ver pessoalmente, ou alguém que eu vi de vez em quando, para sempre. Um dia eu vi o braço de Deus, e eu quis entrar no céu, mas ele não deixou. Talvez ainda em vida ele me mostre o rosto dele, ou alguma coisa do corpo dele, mas vai ter um dia que eu vou vê-lo por completo, tal como ele é. Eu sou autoridade para te dizer, meu irmão, como que a unção, como que a vida de Deus baixa em você, quando você resolve fazer negocinho com ele. E você é a pessoa mais frustrada e mais frustrante que existe na Terra. Porque agora você é alguém desenhado para uma coisa, mas que está vivendo outra. Quando a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E não mais dos filhos de Adão. Dos filhos, você tem mais poder, superpoderes a mais, do que a descendência de Adão. Agora eu vou ler um outro versículo bíblico, o penúltimo, para mostrar. Esse aqui você usou a vida inteira para pregar para os mundanos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Você pregou muito isso para os outros, e eu também. Por quê? Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. Quem pregou isso para o mundano? Pois é, esse versículo aqui Paulo está ensinando para os crentes. Entendeu? É o contexto da graça abundante. Alguém está ouvindo? Por quê? Porque é o texto que eu estou pregando. Salário do pecado, dom gratuito de Deus. Não usa isso mais para o mundano, filho. Isso é para nós. É Paulo dizendo, crentes, o salário do erro de Adão foi a morte. Mas o dom de graça, o presente de graça de Deus para nós é a vida eterna. Agora você, superabundante de vida e poder, de um poder que só vai fluindo, e fica tranquilo, é só esperar que vem. Amém? Fica tentando forçar nada não, é só você deixar que vai nascendo, vai crescendo, igual a criança que vai crescendo. Já viu menino? Está desse tamanho, você viaja 3 meses, quando volta, não está desse tamanho, você não vê a criança 5 anos depois, não está desse tamanho, fala que cresceu, sumiu, casou, já fez filho, porque desenvolve, amém? A vida de Deus desenvolve, é novidade. Novidade. As pessoas procuram, cadê seu filho? Eu falei, casou, vai fazer 1 ano agora, já em setembro. Ah, casou? É novidade. Amém? Agora, quando está doente, está na cama, está doente lá, doente. Pessoa doente é que você tem que fazer a mesma coisa o tempo todo, falar a mesma coisa o tempo inteiro. Dar comida na boca, trocar fralda, levar no banheiro. É um doente. Agora, um homem vivo, não, mano. Vivo tem novidade de vida. Fala assim, é para mim. Para mim. E se qualquer demônio um dia usar a boca de qualquer um para dizer para você assim, ó, você converteu, tá cheio da vida de Deus, todo feliz, o cara fala, fica calmo que isso vai acabar. Dentro de você fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque a vida de Deus em mim só vai desenvolver.
desenvolver. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Reinar em vida. Novidade de vida. A vida de quem? Do céu. Eu estou extasiado com isso. Eu estou embasbacado. Como é que você descobriu isso? Lendo a Bíblia, irmão. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E às vezes lendo um livro ou outro que me explica melhor a Bíblia. Mas hoje foi lendo a Bíblia. É por isso que numa favela, nenhum traficante, num ponto de drogas, no meio do crack, eu quero ser uma orgiva nuclear de vida. A gente se encher tanto de vida. Quando a gente chegar num lugar, pareça uma bomba. Eles chegaram. Os filhos de Deus, que foram libertar os filhos de Adão. E o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, sai por nossa boca, sai por nossas mãos, sai por nossos olhos, e nós ceifamos as pessoas das garras de Satanás. Último texto para nós orarmos e rendermos glória a Ele. E você que foi atraído por essa mensagem, tomar mais uma decisão, mais uma entrega hoje. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. Que te conheçam. A ti só. Deus é exclusivo, logo Ele quer exclusividade. Você quer esposa aqui, você quer que seu marido seja homem de outras, ou você quer exclusividade? E você que tem uma esposa, você quer que ela fique flertando com outros, ou você quer exclusividade? Deus também quer exclusividade, fera. É um Deus exclusivo. Amém? Ele me quer totalmente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aí fica fácil amar o próximo depois, porque quem ama a Deus ama o próximo. Dá uma vontade de fazer o bem quando você ama a Deus. Dá uma vontade de ajudar alguém. Conheçam a ti só, por único Deus. Fala verdadeiro. A gente não adora uma mentira, ele é verdadeiro. E a Jesus, a quem enviaste. A vida eterna começa quando conhecemos a Cristo. Agora, na minha experiência, geralmente eu conheço alguém conversando com ela. É isso mesmo? Conversando, dialogando. Aí você conhece alguém. Conhecimento vem por relacionamento. Por isso que você conhece Cristo pela leitura da palavra, pela oração, pela santificação e por aí vai. Isso é uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra e puxa a outra. Quando na realidade eu queria hoje eu queria sepultar o pecado de uma vez por todas aqui. Vem flertar aqui com a vida, mano. E tudo que o Espírito Santo revelar para você que está fora, você fala, está fora. Porque agora eu sou moradia de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E é esse Espírito que agora diz, o que te dominava, não te domina mais. Fique de pé.
Essa palavra fez sentido